Atenção, atenção. Está começando mais um episódio do podcast Irlanda Talk Show com Edu Scandaroli, a voz do além e convidados mais do que especiais. Um podcast que traz informações sobre morar fora, abordadas de uma maneira leve e descontraída, porque afinal é assim que a gente é. Irlanda Talk Show, quarta temporada. Já chega apertando o joinha, se inscreva no canal para ficar por dentro de como é a vida dos brasileiros morando aqui na Europa. Irlanda Talk Show. Um podcast brasileiro de confiança, feito com muito carinho pra você. Salve, salve galera, começando aqui mais um episódio do podcast Irlanda Talk Show. Esse mês todo foi o mês do Natal. Ô Natalina! É o mês do Natal, esse é o último episódio do ano, inclusive, né? Depois a gente vai desejar tudo de bom pra vocês. Se é a primeira vez que vocês estão chegando aqui, já vou pedir, né? Aquele presentinho de Natal. Se inscreve no canal aqui, ó. Ativa o sininho pra receber as notificações, né? De tudo que a gente faz por aqui na Irlandinha. Comenta muito durante esse episódio, porque o nosso convidado vai trazer muito conhecimento de um assunto X aqui da Irlanda, mas muita história de vida, cara, de resiliência. Porque ele já viu muita coisa, eu tô até um pouco assim, ó, chocado com o que ele passou, mas tem coisa boa, tem coisa ruim, e acho que a ideia é essa, passar a experiência dele pra vocês aí de casa. Não esquece de deixar o like nesse episódio e enviar pra todo mundo que você conhece. Falou, olha que episódio legal que eu vi, olha o cara, saiu do Brasil, da cidade X, foi pra lá, conheceu o mundo, passou por um monte de coisa, hoje tem um cachorro lindo, maravilhoso desse aqui, ó. Quero saber a história desse cara, compartilha com os amigos aí. Eu sou Edu Scandaroli, host desse podcast, e o Rafa tá ali no bastidor hoje me ajudando ali, ó, no setup. Valeu, Rafa! É isso aí, ó, até tirei aqui seu áudio, vai, fala de novo aí. Valeu, galera, tamo junto. Agora sim, Natalinha. E aí, tô com o Marcelo Felipe aqui. A gente vai falar de alguns pontos, alguns tópicos que ele tem uma história... Ele já viveu bastante aqui na Irlanda. Chamou de velho por tabela. Não te chamei de velho. Tudo bem. Falei que você é experiente. Como é que bom. você tá? Toca aí. Bom demais? Natal. Feliz Natal, é verdade, como né? foi o ano? Foi bom? Cara, foi bom. Foi Foi longo. desafios. Teve bastante desafios, assim. Se fosse fácil demais, a gente enjoava, né? É verdade. Foi legal. O seu foi bom. Estamos finalizando, né? Mas desafios também, acho que foi a palavra certa. É isso. Muita coisa aconteceu esse ano. Dá até vontade de postar. Vou postar uma retrospectiva depois. Como é que você tá, meu amigo? Tô bem demais. Você viu o Scout? Eu achei que ele ia dar entrevista hoje, mas não... Ele tá bonitão, quieto, cara. Ó, que coisinha mais gordinho, mano. Meu Deus do céu. Saco Ele de batata. quietão, né? É um saquinho de batata. Que bonitinho. Obrigado, viu, mano, por ter vindo até aqui. Obrigado por mandar um convite. Né, acreditar no podcast pra contar suas histórias. Eu sei que você tem muita coisa pra compartilhar com a gente. Pouquinho. Mas falei, honrado de vir num podcast mais respeitado da Irlanda. Que isso, hein? Aí sim, hein? Episódio de Natal ainda, então Especial. Tô até de gravata. Nenhum outro esse mês aqui eu usei gravata. Aí, ó, ele trouxe a blusa, eu trouxe o jumper. Eu tô com a gravatinha, então... O pessoal tá em casa agora assistindo Natal. De jumper, provavelmente. Na ceia, né? Todo mundo na ceia aí, né? Aproveitem aí. Vamos falar um pouquinho então da tua história, cara. Vamos falar um pouquinho. Eu sei que você tem muita coisa assim, né? Que você viveu, mas aqui na Europa. Mas eu vou voltar um pouquinho lá atrás, conhecer um pouquinho da tua história, como foi tua infância, da onde você veio mesmo, o pessoal, né? Poder te conhecer em casa. Eu sou de Curitiba, então, inclusive, vou repetir a piada que eu fiz mais cedo pra você. Mas eu sou talvez a pessoa mais sulista que você vai conhecer, mas não separatista. Então, não me cancele, não me cancele. Tá. Boa. Sulista só pelo fato que meu pai era gaúcho, Aham. minha mãe catarinense e eu nasci no Paraná. Então, os 3 estados do sul do Brasil. Caraca. E acho que isso foi bem forte, assim, no crescimento, no meu entendimento de pessoa. Aham. A gente estava conversando mais cedo, acho que a gente tem que sair do Brasil para ver como realmente o Brasil é muito grande, né? Muito caro viajar no Brasil, né? Bem caro. Caro viajar no Brasil. Então, assim, passei a infância toda assim, bem focado nesses 3 estados e eu acho que me mudou bastante, me fez bastante o entendimento da vida que eu tenho de hoje. Aham. Minha mãe é de família bem italiana e de uma cidadezinha bem pequena no interior. de Santa Catarina. Ah, legal. E família grande, morava em sítio. Então, assim, é muito bom porque eu tive essa infância. Você teve a infância do sítio ali, né? Então, eu digo que eu tive muita sorte, porque Curitiba é uma cidade muito grande. Aham.
Então eu vivi isso, morei em Curitiba a vida toda, mas cada final de semana, cada feriado eu tava num sítio, ajudando com as vacas, então era bom demais. É, cara, pra quem teve essa experiência assim, né? Gostei. Eu não cresci em sítio, mas, tipo, né, tinha parentes, amigos, não sei o que Ia tinha visitar. alguma coisa assim, ia visitar. E aí, Ah, bom demais. pô, vai, pega a manga do pé, pega a fruta, não sei o quê. Tem até a história até do meu avô, que contava quando eu tinha uma certa idade, fui passar as férias de escola na casa dele. Aham. E aí ele contou que ia comprar um pônei pra mim. O microfone, melhorou? Aí meu avô falou, meu nono falou que ia comprar um pônei pra mim. Um pônei? Pô, falei, um pônei é legal, né? Presentão. Aí foi lá o pônei. Aí passou o ano seguinte, tinha um outro primo meu, o Daniel. O Daniel tava lá e falou, você já viu meu pônei? Eu falei, não, o vô comprou mais um, foi? Aí não, era o mesmo pônei. Disse que o velho tava falando pra todos os netos que ele tinha comprado um pônei. Mas ele chegou a dar? Era um pônei só, mas não era, não deu pra ninguém, era o pônei dele que Era ele tinha dele. no sítio. E aí cada neto que chegava, ele falava que o pônei era do neto. Ah, tinha Aí- que agradar todo mundo, né? Aí hoje em dia a gente vê foto de família grande, então uma porrada de primo, todos os primos têm uma foto em cima do pônei. Com o mesmo pônei. pônei. Uai, se o pônei ficasse lá, né? Tipo assim, se ele já ninguém morava sabia. lá, Ninguém não- sabia. você não ia ter como levar pra tua casa, era teu. É, ué. Só não podia estar todos os o quê? Sobrinhos, né? Sei lá, de todo mundo junto. Natal era terrível, né? Porque era É, briga todo mundo de quem queria era o subir. pônei. Mas, então é isso. E, ó, eu saí do Brasil muito cedo. Eu saí do Brasil com 18 anos. Caraca, Com velho. 18 anos. Você chegou a se formar lá assim ou como que foi? Então, eu acho que foi esse o momento decisivo, assim, de realmente saber que eu precisava sair do Brasil. Para repetir a história de muita gente, infância humilde, não, sem muita perspectiva, mas eu sabia que eu queria alguma coisa na vida e não sabia o que era. E talvez pela cultura italiana, ter essa parte da minha vida. Então, assim, a Itália acho que estava sempre uma ideia ali. Será que é a Itália? E a gente Legal. sempre ouvia de alguém, algum parente que tinha ido, algum vizinho, alguma coisa. Você tinha bem essa referência então dentro de casa, assim, tipo, de histórias de Itália, essas coisas? Sim. A minha nona, a mãe da minha mãe, ela falava italiano melhor que português, assim. Então, era realmente, assim, comer polenta no final de semana. Olha que legal. Era legal. E aí, o que aconteceu? Quando eu tinha ali 16 anos, que eu coloquei na cabeça que eu queria mudar. Ia fazer alguma coisa, mas 16 anos você não faz muita coisa, né? Ah, E aí eu convenci minha mãe vai estar assistindo, vai lembrar exatamente do dia, eu convenci minha mãe a ir no consulado italiano lá em Curitiba pra dar um salve, ver o que é meu, como do nada, funciona? vocês falaram assim, vamos lá perguntar, Vamos lá foi ver isso? o que é. Gente, ó, eu sou de 88, então a internet ainda não estava tão avançada. E aí era mais difícil. Internet, cara, pra gente... Não que eu seja dessa época. Não. Mas eu lembro as histórias que o computador, ele foi comercializado pra casa, né? Uhum. Foi lá pra 2000 e alguma coisa, mano. Eu nunca esqueço o primeiro computador lá de casa e a internet de escada e só podia ligar depois da meia-noite a internet. Ainda lembra disso? Era só depois da meia-noite. Lembra o barulhinho? Ai, que da hora. E aí, então, aí, sem ter muita informação, sem ter muito ponto de referência, só que a gente sabia, assim, por família, que tinha direito à cidadania italiana porque tinha avós italianos e tudo mais. Aham. E aí eu fui lá, convenci minha mãe também meio sem entender onde ela estava indo, pegamos um ônibus, fomos pro centro, consulado de Curitiba, da Itália em Curitiba, e a gente subiu e chegou lá de cedinho, dizia que abria às 8, a gente estava lá às 7h30 esperando abrir, nem lembro que horas era, mas tava lá esperando. Tava lá antes de abrir. Antes de abrir. E aí a moça da recepção falou assim, o que vocês querem aqui, né? Eu falei, então, tô pensando em mudar pra Itália, como que faz? E ela ficou olhando. Você falou assim mesmo? A gente tinha 16 anos, acho que a gente não entende tão bem, talvez. E aí ela ficou meio em choque, assim, mas pra quê? Você vai estudar, vai trabalhar? Sua mãe, quantos anos você tem? O que vai acontecer? E aí, por sorte, como era cedinho, o vice-cônsul tava chegando na hora, no consulado. E aí ele olhou assim, meio sem entender também. Ele falou, não, pode entrar aqui. E a gente entrou na sala do vice-cônsul, fez um café pra nós e começou a conversar. E começou a explicar e perguntou pra minha mãe de família, de quem que era italiano, de quem não era. Então ele explicou bastante assim, o processo, as opções que você tinha de tirar o documento. Na época, olha o Scout. De tirar o documento pelo consulado, se você tinha parente, se não tinha. Então, assim,
eu fico muito grato por ter tido essa experiência, porque eu sei que hoje em dia eu vejo muita gente falando de cidadania e é terrível, né? É só história ruim que a gente escuta. Só história ruim. E aí, então a gente saiu dali, assim, entendendo o que tinha que fazer. E aí, ali de 16 anos, você começa já a pensar, vou fazer faculdade? Não vou, porque você está chegando no final do ensino médio. E aí eu passei na faculdade de jornalismo. Legal. E fiquei bem feliz. Só que assim, e aí comecei a fazer um estágio numa ONG lá no Brasil. E foi esse momento que eu falei assim, poxa, a matemática não tá mais batendo aqui, não tô conseguindo fazer o estágio, trabalhar, que era o trabalho, né? Estudar, me manter. Então, eu acho que foi começando a sufocar um pouco de saber que não ia conseguir terminar aquele curso, não ia ter como. E dali, a minha perspectiva de emprego não era muito legal também. Uhum. E aí a gente juntou o que tinha, e eu tinha um amigo que morava na Alemanha na época, e meu amigo sempre falava, não, aqui é maravilhoso, vem pra cá, vem pra cá. E aí, os e aí do... E aí? E aí o que aconteceu? Meio na cara e na coragem também. Então, 18 aninhos, falei assim, eu vou aí te visitar então, esse é o meu amigo que tinha na Alemanha. Aí, na época a gente comprava passagem só em agência de turismo, né? Uhum. E eu falei assim, não, eu tô tentando ir pra uma cidade chamada Nuremberg, na Alemanha. Você falou isso na agência de turismo, que era a cidade que teu amigo tava lá. Meu amigo tava lá. E ela olhou e era caríssimo. Assim, era quase todo o dinheiro que eu tinha. E aí ela falou, então, ó, você pode ir comprar a passagem mais barata que tiver pra Europa. A Europa tem trem muito bom, você pode pegar um trem. Só que eu também não tinha entendido direito que era pra comprar passagem adiantada. Na minha cabeça era pra... Olha, inocência. A minha cabeça era pra eu ir pra lá e comprava passagem na hora, né? Então, realmente, a passagem mais barata que tinha era pra Amsterdã. E aí eu cheguei em Amsterdã depois de não sei quantas horas de viagem. E pra quem já foi pra Amsterdã sabe, o aeroporto e a estação de trem são juntas, né? Uhum. Então foi perfeito, porque eu saí ali e já fui direto no trem. Eu falei, moça, um trem pra Nuremberg, por favor. Completamente sem saber o que eu tava fazendo. E aí ela falou, que loucura. Não tem aqui amanhã tal, e mais, sei lá, 200 conto, que era ali comendo o dinheiro que tinha, né? E eu fui pra Nuremberg, fiquei um tempo com meu amigo, passei alguns meses na Alemanha. Deu certo, então, chegar lá, eu cheguei. Eventualmente eu cheguei. E eu lembro que eu ainda tinha que trocar de trem. Só que assim, ó, eu fico pensando, eu fico falando isso hoje em dia, e o pessoal deve estar pensando em casa, viajar é fácil. Não era. Como que você se comunicava? Você tinha inglês? Eu fiz. Uma coisa que eu sou muito grato, minha mãe me colocou em escola de inglês por uns 2 anos lá no Brasil. Legal. E eu voltei, saí do Brasil falando de Books on the Table, mas falava... Você já tinha familiaridade com o idioma, né? Sim. Eu acho que eu conseguia me comunicar, mas eu vou contar uma história que você vai gostar de idioma. Boa. E aí eu acabei, então, indo pra essa casa do meu amigo. Esse meu amigo morava no interior, não era nem Nuremberg, uma outra cidade ao lado. E aí foram passando assim os meses, eu tava procurando uma escola para fazer alemão, mas não era o que eu queria. A ideia era sair do Brasil, só que acho que eu não tinha planejado bem. Por isso que hoje em dia, quando eu ouço algum amigo, familiar planejando a vir para a Europa, eu falo, gente, realmente, faz a parte do planejamento certinho, porque é muito perrengue que a gente passa planejado, né? Então, se não planejar... É pior ainda. Pior ainda. E aí foi um momento que eu falei assim, ó, aqui na Alemanha não tá dando certo depois de alguns meses. Eu falo um pouquinho de inglês. Acho que Londres é uma opção legal. Na época todo mundo ia para Londres, antes do Brexit, então todo europeu podia ir para lá, era um pouquinho mais aberto, né? E aí eu fui para Londres também na cara e na coragem. Só que Londres foi uma cidade que eu sou muito grato, assim. Eu tenho Dublin um lugar especial no coração, mas acho que Londres, talvez pela minha idade na época e de não conhecer ninguém, eu me reinventei bem em Londres. Assim. Cheguei, aqui ninguém me conhece e eu também não me conheço, talvez, então vai ser a primeira experiência. E eu cheguei, nunca esqueço, eu cheguei em Londres numa quarta-feira e na sexta eu estava trabalhando já num pub. Então, assim... Caraca, foi rápido. Foi legal. Eu cheguei tarde quarta-feira, foi a quinta-feira. Eu acho que era uma época um pouquinho mais diferente, assim, também. Acho que ir no lugar, entregar currículo impresso e falar com alguém tinha muito valor ainda. Talvez mais um pub, né? Então, acho que ainda funciona muito assim. Acho que ainda funciona, assim. E é bom isso, é muito bom isso. Porque você tem um contato direto ali já com você quem? já sabe se a pessoa vai ser.
É, Pega exatamente. num dia bom. É. Pra quem tá procurando emprego aqui, você já deve ter visto muito. Pub é um lugar maravilhoso para você começar a sua vida, porque você vai praticar seu inglês. Eu comecei lá coletando copo, que é o Floor staff. primeiro lugar, né, que você entra no pub. Coletando copo. Se você trabalhar bem, eles deixam você cortar o limão. Vai crescendo. E eu gostava demais. Eu trabalhava num pub em Marble Arch, no final do Oxford Street, em Londres, que era, na época eles diziam que era o pub gay mais antigo do mundo. Eles estavam lá há 200 anos. Caraca, que legal. Era legal. E eles tinham uma coisa interessante. O pub ainda está lá, mas sofreu reformas e não segue o mesmo modelo. Tá. Mas eles tinham uma coisa muito interessante, que era um pub gay para senhores. Então, assim, a clientela era para cima de 50 só, assim. Você não via o pessoal ainda que se vestia de terno, assim, bem... Acho que terça-feira tinha a noite do piano, tinha alguém tocando piano. Era uma maravilha, uma experiência assim, era cara... bem elegante, assim. Elegante, assim. E aí eu gostava muito sexta e sábado, no andar de baixo, que não abria sempre, eles chamavam um DJ, e o DJ só tocava música dos anos 70. Então, assim, era uma mágica, porque você descia, era só senhorzinho dançando ABBA. Era bom demais, era bom demais. Ai, que demais. Eu gostava. E aí, rapaz, ali foi bom porque o começo, então assim, aprendi bastante inglês, conheci o David, que é meu parceiro até hoje lá. O David trabalhava num hotel ao lado, e às vezes ele passava lá que ele era amigo do gerente. E ele passava lá e a gente se conheceu lá. Então foi o primeiro passo de estar em Londres. Só que aí eu comecei a entender, eu falei assim, eu preciso melhorar meu inglês e eu preciso fazer aquela faculdade, a gente precisa do estudo que era aquele momento. Então, no primeiro momento eu me foquei no inglês, eu fiz um curso melhor, não era curso de dia a dia, comecei a fazer o Business English para tentar alguma carreira melhor. E aí que eu caí no golpe do trabalho aí, ó. O golpe do trabalho. Golpe do trabalho? Rapaz, a gente chega aqui achando que aqui é Brasil, ninguém vai passar em cima. Tem golpe nesse lugar, hein, pessoal? Eu acho que a coisa mais interessante é que no Brasil a gente cansado de falar talvez de violência. Aqui é uns golpes que você nem percebe, você tá no golpe até já acabou o golpe, né? O golpe do trabalho, cara, o que é isso? O golpe do trabalho funciona assim, ó. O golpe do trabalho então funcionou comigo e eu conheço algumas pessoas que caíram no mesmo esquema. Então você vê uma vaga de emprego que fala para quem trabalhar com marketing, e aí você fica todo empolgado e assim, ó, eu voltando, gente, meu currículo era muito mal feito, com um monte de erro de inglês, e os caras me chamaram, eu fiquei feliz da vida, né? E aí você vai nesse escritório, assim, era na City of London, que é um lugar chique, talvez, muitos escritórios lá. Cara, eu falei, é isso, é agora que vai dar certo a vida, né? Mas você foi, assim, no escritório mesmo? É escritório mesmo, então eles te chamam pra entrevista, né? E aí eu cheguei lá na entrevista, era uma dinâmica de grupo, um escritório bonito, e aí a vaga que era de marketing acabou virando uma vaga de vendas. Que o pessoal você já começa, mas você acredita no que você quer acreditar naquele momento. Você quer muito que dê certo, né? Você quer que aquela vaga seja aquele emprego. Você não quer desconfiar de nada. Você tá precisando. Tá precisando. E aí eles me convenceram. Eu lembro que assim, no pub eu tinha 2 semanas de aviso. E o rapaz falou assim, quando você pode começar? Eu falei, 2 semanas. Ele, não, a gente quer você segunda-feira. Pode pedir para as contas. E aí pensando assim, voltando, eu acho que para ele era eu me queimar lá naquele bar para não ter onde voltar também, né? Depois eu fiquei pensando isso. E aí você chegava no primeiro dia, também sem entender de legislação, sem entender de como funciona nada. Eles me apresentaram um contrato e aí com o meu pouco de inglês eu entendi que era um contrato de self-employed, né? E aí eu falei, e aquele dinheiro que a gente tinha conversado? Não, você vai tirar isso daí dobro. E aí eles me mandavam, eu aguentei alguns meses lá ainda, mas foi assim, eu acho que talvez foi a parte mais difícil, assim, de estar em Londres, porque na época eu trabalhando em pub não ganhava tanto, então assim, não existia um pé de meia, não tinha alguma coisa para voltar atrás, né? E aí eu comecei a trabalhar vendendo. Era um dia eles te colocavam numa estação de metrô fazendo aplicação de cartão de crédito para as pessoas. No outro dia te colocavam num shopping vendendo aqueles perfumes que o pessoal passa. Então assim, era vendas de umas coisas baratinhas que eles colocavam uma margem de lucro do caramba. E todo dia de manhã tinha... Gente, parecia um culto aquilo.
a gente entrava num salão grande e era aquelas coisas assim, bem Wolf of Wall Street, sabe? De tentar vender, vende essa caneta! Já fiz umas paradas, já caí num golpe desse lá no Brasil. É assim mesmo. É assim mesmo. Você sai de lá com o cérebro assim, não, eu preciso fazer parte disso. Vai dar certo. Olha o carro que ele tá... Eles mostram, né? E eu lembro que o rapaz que tava apresentando pra gente, nunca vou esquecer, o Shane, ele mostrou assim pra todo mundo, ele passou o telefone dele pra todo mundo ver o carro que ele tinha. Ai, mano, olha isso, velho. É muito... A gente aprende que ganância não leva a lugar nenhum, é a prova. Você vê, eu acho que é aquele momento, então assim, você... Inocência, burrice minha de ter caído, talvez. Burrice não, né? Acho que é um lugar de vulnerabilidade que você tá. Você tá num país diferente, você quer um emprego e, né, apareceu... Por que você... Porque assim, era um trabalho, certo? Sim. Por que você chama de golpe do trabalho? Porque não foi aquilo que prometeram? Porque não foi aquilo que prometeram. Então assim, quando você responde, aquela velha história de if something sounds too good, it's probably not too good. Too good to be true. Aí, ó, too good to be true. E a oferta era maravilhosa, assim. Eles falavam da possibilidade de ganhos, porque é comissão. Só que você só descobre os detalhes mesmo, que você não tem salário fixo, depois que você já tá lá pro seu primeiro dia. Então, assim, por isso que eu falo assim, a minha inocência de talvez não ter feito as perguntas corretas. Caralho, mano. Os caras mandam essa mesmo. Né? Então, assim, eu não tinha salário. Eu ia lá todo dia de manhã... sem saber se eu ia voltar. E teve dias que eu não vendi nada e era final de mês e eu não tinha um centavo no bolso e fiquei sem almoçar porque não tinha dinheiro para almoçar. Senão eu ia almoçar ou voltar andando para casa. E voltar andando para casa não era prático porque ia demorar umas 3 horas caminhando. Nossa. E aí, mas eu aguentei, assim, e o interessante é que eles faziam tanta pressão psicológica que tinha dias que eu vendia bem. Então tinha dias assim que, teve dias que eu saí com 200 pounds de lucro, vamos supor. Então assim, eu falei, pô, legal, já paguei o aluguel da semana, não sei o quê. Aí a chefona vinha e falava, viu? É só você querer. Você ainda te faz, você tem que ouvir isso ainda, hein, velho? Puta que pariu. Aí, eventualmente, teve um dia que eu tava numa estação de metrô. Que foi? Vem cá, eu acho que é a porta, vem cá. A porta, ele assustou, tá de mim. Teve um dia que tava na estação de metrô e eu falei, é isso, não aguento mais não, eu vou ter que procurar alguma coisa, não sei o que fazer. E eu saí, eu deixei todo o material do trabalho, eu deixei na estação de metrô assim e saí mesmo. Eu falei, é isso, eu vou andar, caminhar, procurar um emprego, eu decidi, vou voltar ao Brasil. E na época, em Londres, era muito comum você ter, assim, centros que mandavam dinheiro pro Brasil, que eram meio que um centrinho brasileiro, assim, onde você tinha tudo. Então você tinha internet café, você tinha o lugar que você manda dinheiro pro Brasil, você tinha o tax return, tinha um advogado para imigração, tinha a tia que vende coxinha, então era um centrinho mesmo com vários business, né? Era um business só, então esse era um marketing muito bom. Então a empresa, essa empresa de mandar dinheiro pro Brasil, porque antigamente as pessoas pegavam o dinheiro físico, iam na boca do caixa, acho que ainda tem no ILAC ainda, né? Eu já vi um desse no ILAC, assim, que você vai lá e manda dinheiro. Your Money alguma coisa. Aí, ó. E aí eu entrei lá pra usar o computador, na verdade, nem sabia o que eu tava fazendo, fui fazer lá. E aí nessa de usar o computador eu comecei a conversar. E a Cleo, que é minha amiga até hoje, espero que a Cleo esteja assistindo. Cleo, um beijo, muito obrigado. Se aquele dia acho que você não entende o que você fez pra mim, porque eu acho que foi o dia que eu tava assim no fundo do poço mesmo, sem o olho chegar lá que me já um pouquinho. Uhum. Eu não tinha dinheiro pra voltar ao Brasil, não tinha dinheiro pra nada. E aí você não pode ligar. E eu acho que no meu caso, eu assim, não tinha pra quem ligar também, né? Porque eu não queria colocar essa pressão na minha família que não ia poder ajudar. E aí a Cleo me viu lá e a gente conversou um pouquinho, ela notou o meu sotaque. E ela falou, você é de onde? Eu falei, eu sou de Curitiba. Ela, eu sou de Floripa. Eu falei, pô, Floripa. E a gente começou a conversar assim, aquela pessoa que você se dá bem na hora. E ela falou, olha, a Alessandra tá procurando alguém para trabalhar com tax return. Você tem experiência? Eu falei, eu tenho. Eu já fazia isso lá, inclusive, faz muito tempo. Mentira. Não tinha porra nenhuma. Você nem sabia o que era o tax return. Não sabia nem que podia pedir de volta. Só queria uma oportunidade. Eu precisava trabalhar. E aí eu acho que ela entendeu que também não era muita verdade. Falou, a gente vai ensinar você.
e a gente resolve tudo aqui pra você, assim. Então, com uma semana eu virei o Severino lá do lugar. Tá. Gente, o que eu tinha? 19? Mas era desse centrinho aí? Que Desse você... centrinho, Ah, que legal. desse centrinho. Tá. Eu era o Severino, 19 anos de idade, então assim, precisa levar um dinheiro pro banco? Marcelo, coloca no bolso e leva lá no banco. Precisa parafusar a janela lá que tá torta? Marcelo, parafusa. Então assim, eu fiquei de... Você foi Severino mesmo. Eu adorava. Eu já ia falar assim, não, você era office boy, mas parafusar, aí já é outro trabalho, mano. Uma vez eu tive que instalar o cofre. Aí, ó, tá bom demais. E eu gostava, porque eu acho que assim, a minha idade, então talvez o pessoal ele meio que me adotou um pouquinho. Então assim, eu trabalhava com uma colombiana chamada Olga, que também é minha amiga até hoje. E a Olga um dia falou assim pra mim: Marcelo, a partir de hoje eu só vou falar espanhol com você, se você não entender o problema é seu. Você fala português comigo que eu quero aprender. Ai, bem sutil, né? Ela, se você não entender. É. E aí a Olga, eu trabalhei uns 2 aninhos lá também, a Olga só falou espanhol comigo, então assim, meu portunhol que existe de hoje, tenho graças a Olga e o portunhol dela do lado brasileiro graças a mim, então assim, uma troca maravilhosa. E eu passei, gente, esse tempo em Londres, eu fiquei na empresa, mas assim, sempre pensando o que vem depois. Eu sabia que aquilo ali era um emprego legal, mas eu acho que a vontade de crescer ainda existia bastante, assim. Então eu tentei me melhorar um pouco. Eu tentei entender que para crescer eu ia precisar voltar a estudar realmente, como eu tinha falado mais cedo. Sim. E na época eu comecei a trabalhar, foi meu primeiro emprego de customer service, o famoso saque lá do Brasil, né? Eu trabalhava de atendendo telefone, era uma empresa que vendia ingresso lá em Londres, e aí como eles vendiam em Portugal, eles precisavam de alguém que falasse português para atender o telefone. Sim. Só que deu muito certo, assim, a empresa começou a crescer, na época era uma startup, hoje em dia é grande pra caramba. Deu muito certo, assim, então eu fui progredindo muito rápido, assim, então de atendimento ao cliente, eu passei para supervisor. De supervisor, eu passei para gerente. De gerente, eles começaram, aí eles abriram, aí que a Irlandinha chega na minha vida, né? A Irlandinha chega porque essa empresa abriu um escritório aqui na Irlanda. Ah, quanto tempo você ficou lá em Londres mesmo? Mas eu devia ter olhado as datas. Eu fiquei acho que uns 8 anos lá em Londres. Caraca, você ficou muito tempo lá, cara. Ah, não contei, ó. Aí, ó. Essa é a melhor história. Falando que a gente chega lá falando de books do inglês, né? Essa a gente não pode deixar de fora. Voltando aí, ó. Então a gente chega. Quantos de vocês chegaram aqui achando que falavam inglês e não falavam? Eu fui um desses. E aí eu lembro que na primeira semana lá em Londres, feliz da vida, já que tinha achado um emprego, e eu morava numa rua assim com as casinhas todas iguais. E as casinhas, aquelas, sabe? As casinhas padrão. Ainda tem aqui também, mas acho que na Inglaterra um pouquinho mais, né? Que ruas e ruas daquelas casas. E aí eu sabia mais ou menos onde eu tinha que ir, era o número 27, desce do ônibus, vira à direita, vai reto, e eu fiz isso. E eu fiz umas 3 vezes isso e não aparecia a casa que eu queria achar. E na época não tinha smartphone não, gente. Se tinha, não tinha dinheiro pra comprar. Então, era o mapa. Aí eu sabia o nome da rua, eu olhava a placa, não era. Daí eu cheguei na medida da rua, mas não tinha o número 27. E aí eu falei assim, ó, como eu falo inglês, daí vai ser fácil. Vou tirar isso daí de letra. Eu vou parar o inglês aqui e eu vou pedir pra eles onde fica o 27, né? E aí a pessoa vinha me direção. A pessoa vinha em minha direção e eu falava assim, hello, can I help you? E aí eu olhava assim e a pessoa, no thank you. No meio da rua, mano. No meio da rua você lançava hello, can I help you? E aí a pessoa olhava pra mim assim, não, thank you, e ia embora. Eu falava, gente, eu sabia que o inglês era uma pessoa fechada, mas isso é falta de educação. A pessoa precisa de ajuda, você tem que ajudar. Eu falei, não, isso aí foi só um episódio isolado, eu vou tentar mais um. Mano. Aí eu tentei o próximo, eu falei, hello, can I help you? No. E aí, não, eu juro que foram assim, foram uns 3. Foram uns 3. Aí eu sentei assim no meio fio, eu falei, ó, o pessoal inglês aqui tudo mal educado. E aí teve aquele momento de vergonha, nem ali, é vergonha própria, que caiu, compensou a chamada. Lembra quando a gente botava a fichinha assim, caiu a ficha? E aí eu falei assim, não é can I help you, é can you help me?
Pra Ai, terminar a mano. história, eu tava na frente da casa o tempo todo. Você tava, nossa, Tava cara. na esquina, um pouquinho pra frente, mas Não, eu tava do mano, ladinho. eu tava Pera do aí, ó. ladinho. O pessoal do Brasil, ó. Ele chegou, ele tava na rua, lá em Londres, ele perguntou pras pessoas o seguinte: Olá. Ele queria uma informação, na verdade, mas ele chegou nas pessoas falando assim: Oi, posso te ajudar? E as pessoas falaram: Não, obrigado. Aí ele, nossa, que povo grosso. Gente, quem é esse louco? Tá falando Parando errado, as pessoas mano. na rua perguntando se eu podia te ajudar. Eles não querem ajuda, eu que queria ajuda. Só faltou a camisetinha, né? Quem não é help. Serviço bom esse daí. Ai, cara. O Olha, povo deve viu, ter ó. pensado assim, nossa, deve estar treinando pra trabalhar no supermercado, alguma coisa, né? Primeiro Sei lá. dia. Pô, que Ó, mas massa, que engraçado. Nem só de humilhação a gente engraçado. vive, ó. Foi bom demais. Eu sempre falo, ó, Londres é uma cidade muito boa. Eu gostava muito de Londres para esse começo, porque é um vulcão de gente, né? A gente tá aqui em Dublin e vê gente do mundo todo, mas eu acho que Londres consegue se superar um pouquinho mais por ser uma cidade muito grande. E o que você vê muito em Londres é o que está acontecendo aqui na Irlanda agora, é a segunda geração, a terceira geração do imigrante, né? Ah, Então, Londres você tem muito nigeriano, você tem muito indiano, que já estão lá desde os avós e agora os pais, talvez os filhos já nasceram lá também. E é lindo porque está acontecendo aqui na Irlanda agora com os brasileiros, né? Quanto mais a gente vê de brasileiros que vieram e agora tiveram filhos aqui. Então, o primo do meu companheiro é casado com, que também é irlandês, ele é casado com uma menina da Argentina, e ele sempre fala, quem sabe a gente tem um time de futebol bom daqui a alguns anos, né? Porque... vai ter. Não, Argentina e Brasil, tá ótimo, tá ótimo. não é? Então é isso, ó, de Londres foi assim, foi um período muito bom, mas essa empresa que eu tava trabalhando, ela abriu o escritório aqui na Irlanda e falou, Marcelo, a gente vai abrir um escritório em Limerick, Ah, negocinho do imposto foi que lá o pro pessoal, Limerick. o imposto que a Irlanda dá aqui para as empresas grandes abrirem, né? Eles falaram, a gente quer que você vá lá treinar o time novo que vai estar lá. Aham. Mas a gente vai abrir um escritório imenso, grande demais, tem muita oportunidade. Vai lá. E eu fui e treinei, fiquei uma semaninha em Limerick. Só que isso começou a se repetir bastante. Então eu tava assim, Tá fazendo os dois, assim, tipo, É, Londres. eu tava viajando, então, numa segunda-feira de manhã, eu pegava o primeiro voo de Londres, ia direto pro escritório, passava lá segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira, no final do expediente, pegava o último voo no final da tarde para voltar para casa. Era bom, só que Caraca, mas você Só ficava que- muito tempo. mas assim, era uma vez ao mês, talvez. Ah, tá. Não era Tá. direto, mas aconteceu assim, vamos ver, umas 6 vezes que ficou rolando. E aí eles estavam para inaugurar esse escritório, que realmente era um escritório lindo. E aí eu achei muito engraçado, porque toda vez que eu ia para Limerick, quem já foi para Limerick sabe, tem muito brasileiro morando em Limerick, é uma cidade muito pequena, né, a região central ali. E eu ficava no hotel que era no centro, e sempre pensando assim, nossa, é muito lindinho, é ajeitado aqui, eu gosto demais. Mas eu quero ver o resto da cidade, vamos ver, né? E aí, como era caminhando do escritório pro hotel e vice-versa, eu acabava que não via, era só trabalho. Aham. E aí, eventualmente, eu mudei pra Limerick e descobri que era isso. A cidade era Era só pequenininha, aquilo era ali, só é. aquela rua ali. Não tinha Não tinha mais, Era só aquilo ali. Você já tinha explorado tudo sem perceber. Sem saber, eu já tinha conhecido a cidade toda. E aí, o que aconteceu? O meu gerente, na época, falou, olha, Marcelo, você já está trabalhando com a gente há alguns anos, você já fez algumas vagas diferentes aqui na empresa. O escritório lá vai ser o centro do atendimento ao cliente. A gente vai contratar em torno de 200 pessoas lá. Bastante. E se você quiser, a gente vai gostar bastante de você se mudar para lá e ajudar a gente Eles fazer jogaram essa já. a gente paga os primeiros 6 meses de aluguel, a gente dá uma graninha para te ajudar com mudança. E, cara, as coisas acontecem na vida num momento interessante, porque olha aí, ó. Nesse exato momento em Londres, eu tinha acabado de receber aviso do nosso landlord da casa de Londres que ele queria vender a casa. Olha como que as linhas tortas, né? Ele queria vender a casa, então a gente estava no momento e falou, poxa, mais uma vez a gente vai ter que procurar a casa para morar, porque é o mesmo rolê. Acabou que foi um impulso, né? David estava trabalhando num hotel que não estava gostando muito, então assim, tinha motivos. E aí, como o Limerick naquele ano ainda era um pouquinho mais fácil, talvez, eu aluguei um apartamento maravilhoso no centro de Limerick. Quem mora em Limerick deve conhecer o prédio alto que tem no centro, no Riverbank. E o aluguel era assim, 700 euros, um apartamento de 2 quartos imenso. Porra. Né?
E aí fazia todo sentido. Fazia todo sentido pra mim. Tipo, as coisas foram se encaixando, né? A proposta, o despejo, Fazia. a infelicidade no trabalho, né? E foi engraçado porque nesse momento foi quando o Reino Unido começou a falar. O Reino Unido começou a falar do Brexit, né? Eu tava na Itália nessa época. Você tava na Itália? Tava na Itália. Então, mas era uma conversa só, né? Ninguém sabia muito bem o que ia fazer. E aí eu meio que... A empresa que eu trabalhava ainda me ajudou na época, me incentivaram. Eles falaram, Marcelo, você já tá morando aqui no Reino Unido há muito tempo, tira seu passaporte britânico. Eu falei, poxa, mais uma cidadania legal, vamos fazer. E aí eu tirei a cidadania britânica com a intenção de, né, vou ficar aqui, é isso, se acontecer o tal do Brexit, eu tô tranquilo. E no ano seguinte mudei pra Irlanda. Saiu. Mas saiu. Tirei a cidadania britânica. Chique, tem que ter. E aí eu voltei, eu vim pra Irlanda pra ver qual que era a história. Só que a gente acabou ficando nós ficamos lá 1 ano e meio em Limerick, não foi muito tempo não. Aí depois você vai pra Dublin. A gente vai pra Dublin, porque Limerick assim, ó, eu acho que tem muita paz, o pessoal gosta de ir lá pela segurança, mas se a segurança na Irlanda toda, acho que é pela calma, é um lugar mais calmo, é a verdade. É mais calmo aqui, com certeza. E eu tinha saído de Londres, que é um formigueiro, né? Caótico. Então, assim, acho que aquela mudança do tudo pro quase nada... Entendi. Não a gente falou, teve episódio esse mês aqui, que a gente falou justamente disso. Rafa, foi com a psicóloga? Que a gente falou sobre expectativa, choque cultural, tudo mais, que era, você sai de uma cidade, as pessoas não se preparam, né? Sai de uma cidade grande no Brasil para fazer um intercâmbio na cidade que é muito pequena e não se prepara para isso, porque até isso vai ser um choque na vida da pessoa. Eu acho que foi isso aí. Foi isso mesmo, porque você tá acostumado com a rotina. Barulho de ônibus, ambulância, carro. Loucura, né? E, gente, eu não tô falando que é melhor, não. Eu tô falando que a gente tá só programado com isso. Não, mas é engraçado porque em São Paulo, quando eu dormia lá, cara, eu tenho... Hoje em dia não me incomoda mais não, mas eu tenho zumbido no ouvido. Uhum. E aí em São Paulo, cara, aquilo me ajudava muito. Aí, ó. Porque White noise, sempre, não chama não? Porque sempre tinha carro passando na rua. Aquele barulho do carro no asfalto... Calmava, porque eu distraía. Já acostuma. Vamos voltar, segura aí, né? Eu vou só passar um recado aqui. Vai lá, vamos lá. Pro pessoal, mas daqui a pouco a gente volta aqui pra falar mais dessa história, a experiência tua aqui na Irlanda. Deixa eu ver quanto a gente tem de tempo. Tem tempo ainda, tem tempo. Passar um recado pra vocês, né? Começando aqui a falar, se você quer fazer um intercâmbio, né? Tem a Vida Learn Intercâmbios, né? Eles trabalham com intercâmbio não só aqui na Irlanda, mas em outros países também, como Canadá, Malta e outros, tá? Então, se você quiser estudar o inglês, fala com o pessoal aí, o QR Code fica passando na tela. Ou se você quer fazer uma renovação aqui na Irlanda, uma graduação ou pós-graduação, pode falar com eles também, que eles vão te atender aí dentro do seu orçamento, tá? Eles têm uma cartela ali de escolas e universidades que que cabe no seu bolso aí. Aí você que escolhe. Mandar um beijão pra Bia do Simples Tax. A Bia é a nossa contadora aqui, a referência brasileira aqui na Irlanda. A Bia, ela faz abertura de empresa, registro de marca, imposto de renda e tudo que tiver relacionado a números, que eu odeio, então por isso que ela faz até os meus, porque é péssimo, deixa pra quem entende. Deixa pra quem entende. Não é? É isso daí. Falar também da Visa Pro. Visa Pro, eles vão te auxiliar com o visto de trabalho de General e Critical Skills aqui na Irlanda. Eles vão pegar a sua profissão no Brasil, vai estudá-la como que é essa profissão aqui na Irlanda e vai ver as possibilidades de você ter, de repente, o tão sonhado visto de trabalho e quem sabe aí te deixar mais próximo de você conseguir isso, e faz também o processo de toda a aplicação. A gente começou a falar sobre morar fora, não sei o quê. Vamos falar também da Perugine, da Úrsula, né? Se a gente não falar da Úrsula hoje, eu acho que temos um problema, hein? Que a Úrsula sempre fala aqui nesse episódio, a referência... Vai entrar na história daqui a pouco. Vai entrar na história daqui a pouco. A referência em cidadania italiana, tá? Morou aqui na Irlanda, tá na Itália agora, tá bem, tá expandindo, né? Já ajudou muita gente a conseguir aí, ter a cidadania italiana reconhecida. Esse mês também, vocês ouviram uma história horrível da menina que fechou com qualquer pessoa lá e teve o maior prejuízo, sabe? Dor de cabeça. Né, Rafa? Lembra da Mari que passou por aqui? Então, assim, gente, não vai botar seu sonho numa furada, né? Coloquem quem entende do assunto e quem, né, vem por referência. Eu conheço ela, pode... Eu como que falava, Cacete Planeta? Eu a garanto. Eu a garanto.
Não, a Úrsula é uma profissional muito competente, então se você tá procurando aí, ó, sua cidadania italiana reconhecida, vai no QR Code, entra lá direto no agendamento dela, marca a primeira consulta, é gratuita, que a equipe da Perugini vai conversar contigo, vai entender aonde que tá a tua história e te ajudar da melhor forma possível. E também, né, já que a gente tá falando da Perugini, né, que agora está com uma equipe, tá chique, hein? Perugini multinacionais. Tá com uma equipe aqui na Irlandinha pra fazer a cidadania irlandesa. Às vezes eu fico assim, ó, tem que falar italiano ou irlandês agora, porque os dois aí, né? Então, irlandesa também, gente. Eu tô no processo, tô sendo muito bem assessorado. E em breve eu vou voltar aqui pra contar tudo pra vocês. Eu tô falando aqui nessa câmera aqui. Vou voltar aqui pra falar tudo pra vocês. Certo? Certinho. Em breve teremos mais um irlandês aí. É isso aí. Daqui a pouco a gente fala, porque, né... Vai chegar lá. Vai chegar. Vai. Pode voltar depois a gente volta nessa história de cidadania irlandesa. Vamos lá. Vai. Então, a gente tava em Limerick, né? Limerick, eu tô contando a minha trajetória de vida. E a mensagem, acho que se não ficou claro para todo mundo, no final a gente fecha bem bonito. Mas a mensagem que eu tô tentando dar para todo mundo aqui é porque vocês vão cair bastante tombo quando vocês chegarem aqui, bastante. Você pode vir completamente preparado, é bom você ter uma cabeça no lugar, o momento certo, suporte, gente que você possa contar. Então, assim, por isso ficou bem legal que você fez parceria com tantas empresas que dá para confiar. Sim. E aí, esse tempo que eu passei em Limerick, eu percebi que, para mim, não rolava. Era uma cidade que eu achei um pouquinho... Eu acho que talvez pacata, e eu cheguei no inverno. Então, assim, de uma maneira foi bom. Foi um momento que eu consegui guardar um dinheirinho. Tava trabalhando, me foquei no trabalho, cresci bem na empresa. Mas eu acho que o pessoal não estava bem resolvido. Então, assim, eu notei isso porque eu tava saindo muito de férias. É um problema bom de ter, né? Mas era um problema que, então, assim, eu tava sempre me programando... para aquelas férias que estão vindo e não estava sendo feliz antes delas. Entendi. Então você tá assim, não, poxa, no final do ano eu fui para lugares maravilhosos. Fui pro Japão, fui pros Estados Unidos, mas era sempre vivendo, esperando daqui a 2 meses vai ter ela. Expectativa, você não tava vivendo presente ali, você tava meio que deixando levar para você viver no dia que você estivesse de férias. E, gente, a vida é muito curta, a gente vai ficando velho e vai entendendo isso, que você tem que aproveitar o dia a dia mesmo, tem que ser feliz ali no café que você compra, na caminhada que você faz com o doguinho de manhã. Então, esses momentos que você tem que estar feliz, senão não adianta. E aí eu tomei a decisão mesmo, eu falei, olha, lembro que não deu certo, ou deu certo, mas expirou. Eu acredito que tenha dado certo. Deu certo, expirou. Aí tá tudo bem, a vida é essa metamorfose que o Raul sempre falava, né? E aí eu comecei a procurar emprego novamente em Londres e em Dublin ao mesmo tempo, e tava assim, sem entender o que ia acontecer. Eu falei, olha, eu vou deixar aí, se voltar para Londres, legal, já conheço. Dublin eu já tinha visitado algumas vezes e gostava. Eu tinha uma falsa amiga que morava aqui. Que é uma falsa amiga, mano? Deixa uma mensagem pra vocês em casa, não ajudem seus amigos a virem pra Irlanda. Brincadeira. A polêmica, já senti cheiro de polêmica. Esse vai ter corte, hein? Não, tô só fazendo referência, porque eu acho que quando você vem pra Irlanda, muita gente que você teve contato no Brasil, talvez que eram bons amigos, a vida segue e a gente cria diferenças, vamos dizer, né? E tá tudo bem, a gente vai cada um pro seu caminho. Só que eu acho que quando você tá aqui, ainda tem muita gente que acaba entrando em contato com você por interesse de talvez querer alguma coisa diferente na vida delas e não saber como atingir. Então, a dica é pra pensar bem quem você vai ajudar, talvez. Pense bem nos amigos, né? Sempre porque... Cara, eu tive muita sorte, assim. Que bom. Eu tive muita sorte. Assim, nunca ajudei ninguém a vir pra cá, né? Porque, sei lá, acho que eu nunca tive dinheiro pra ajudar alguém a vir pra cá. Mas eu tive um suporte maneiro aqui, assim. Porque eu tinha uns amigos que moravam aqui, né? Aí depois que eu voltei da Itália, né? Falei em outro episódio também. Voltei com 5 euros no bolso. Aí fui morar, tipo, na sala de amigos. Aí um outro amigo meio que me adotou, assim, é um amigo do Brasil, falou, não, ele tinha uma cama de casal, era 2 de solteiro, mas pra ele dormir ali e tal, e aí ele falou, não, vem pra cá, eu separo a cama, você dorme aqui,
Então, tipo assim, tive um suporte legal, cara, de uma galera, massa. E eu tô falando isso e pensando aqui, a maioria de nós aqui não temos família próximos. Eu sou agradecido que eu tenho uma prima que mudou pra cá agora. Eu gosto muito de ter ela por perto. Legal. Mas é recente, então assim, todos esses anos eu não tive. E 100%, os seus amigos que você encontra aqui ou que você revê são quem vão te ajudar na hora que você precisar. Exato. Eu tô fazendo piadas aqui, mas já dormi no chão do lado dessa pessoa que eu ajudei. Então, assim, é uma troca que a vida vai fazer pra você. Sem dúvida, sem dúvida. Você tem que só ter esse entendimento. Até eu assustei aqui, ó. Não sei o que caiu. Meu celular caiu. Até eu assustei. O doguinho. O doguinho tá dormindo ali. O doguinho e o cachorrão assustam aqui. Quem assustou mais? E aí, a primeira oferta de emprego que eu consegui foi aqui em Dublin. Acho que eu vou tirar essa blusa do doguinho pra... Isso, vamos... Tira aí. Enquanto isso, eu vou... Não sei, não vou falar nada não. Vou esperar você voltar. Já foi. Demais. Aí, ó. Tá assim, bonitinho. Ó. Natal. É Natal. Natalino. Tá, e aí, vamos voltar. Vamos voltar. E eu consegui uma oferta de emprego boa aqui em Dublin. Era uma empresa de software e também eu sempre trabalhei na mesma área de contact center operations, a minha área. Sempre. Depois do primeiro foi sempre a mesma, né? Então eu comecei, só que, de novo, você começa novamente, né? Então eu tive vários recomeços. Foi o começo de Londres, foi o começo de Limerick e agora um recomeço em Dublin uma terceira vez. Ainda bem que tinha um pouquinho mais de entendimento, já sabia, já falava inglês, já tinha cidadania, já estava um pouco mais desenvolvido no meu momento. Mas mesmo assim, o meu emprego era em Dundrum, para quem conhece Dublin bem sabe que é no final do sul de Dublin. E eu morava em Finglas, no comecinho de Finglas. É bem o oposto. Bem o oposto da cidade. Morava num quartinho pequeno, naquelas casas que todo mundo mora quando chega aqui, que tem mais infiltração do que qualquer coisa. E Finglas também não tem uma boa reputação numa região ali, né? Uma região a região que eu morava, era você, inclusive, que fazia as coisas, né? Rapaz, a gente tinha um vizinho que ele amarrava o cavalinho dele no nosso portão e ninguém tinha coragem de cavalo? O pessoal, você não vê os meninos da calça cinza com os cavalos andando? Um desses cavalos era meu vizinho. Você tá de cinza, hein? Tá de calça cinza aí. Verde, isso não tá na câmera. Aí, mas não é moletom, não. Tá. Deixa eu ver se eu trouxe ovo aqui. Não, vai atacar, né? E aí eu morava nessa casa brasileirada. Eu conheci muita gente boa nessa casa, inclusive, umas festas boas, churrasco. Só que era complicado, rapaz. Eu tinha que começar 8 horas da manhã lá em Dundrum. Não tinha o ônibus perto da casa, o ônibus mais perto, uns 15, 20 minutinhos andando, que tá legal. Só que eu tinha que passar... para quem conhece Finglas, você deve ter percebido que eles têm os estates dele. Então é uma rua, e aí você entra nessa rua, são várias mini ruas que tem as casas e só tem uma entrada e uma saída, né? E muitas vezes não é conveniente. Então você pode morar nessa casa aqui e o ponto de ônibus é aqui, mas como só tem uma entrada e uma saída, você vai ter que dar a volta toda na quadra. E aí alguém foi muito esperto lá na região e eles cortaram um buraco assim na cerca, que era para cortar caminho para pegar o ônibus mais rápido. E eu fazia isso todo dia de manhã, acordava antes do galo cantar, e frio, e passava na cerquinha, eu nunca esqueço, rasgou a jaqueta um dia, rasgou a jaqueta inteira. Nossa. E aí eu ainda tive que trabalhar, mas tudo bem, agradecer de ter o trabalho. Eu trabalhei lá no Dundrum por um bom tempo e foi mais uma vez, assim, mais uma superação. Eu fiquei muito feliz porque eu cheguei gerenciando um time. Que é legal, poxa, legal. Nossa. E assim, então existia já esse respeito de sua experiência. Eu acho que eu tenho talvez a sorte ou o azar de eu nunca trabalhei no Brasil. Assim, eu fiz estágio, mas eu nunca trabalhei carteira registrada, vamos dizer, né? E o pessoal sempre fala que no Brasil se você não tem estudo, pode esquecer, né? Você vai acabar não achando o emprego certo.
E eu acho que aqui é interessante porque eles pegam muito em consideração o seu estudo, mas a sua experiência, onde você trabalhou, o que você já fez. Se você dá conta do trampo Trabalho, ali, vai ser importante pra eles. Tanto que existe é muito comum no Brasil, você termina a faculdade e você precisa mostrar o diploma, né? Aqui eles nem pedem isso. Você vai começar a trabalhar. Você tem o diploma? Tenho, acabou. E eu só fui conseguir estudar, eu deixei até disso de fora mais cedo, eu só fui conseguir estudar quando eu tava morando em Limerick. Que foi o momento que eu tinha um pouquinho mais de condição, tinha o tempo, a minha vida estava num lugar melhor. E até fica a dica para muita gente em casa. Eu não sei se vocês já falaram alguma vez dos College of Further Education, que existe aqui na Irlanda, que é uma faculdade para adultos em geral. College of Further Education é uma opção muito boa para quem não quer fazer uma faculdade convencional e talvez não tenha o tempo de fazer todos os créditos ao mesmo tempo. Então você pode ir lá e fazer um curso de 6 meses, que vai te dar um número X de créditos. E aí, ano que vem, quando você estiver bem de novo, você vai lá e faz mais um curso. Você vai juntando esses créditos até terminar o curso todo. Então, assim, o pessoal que está em casa e não tem certeza muito bem o que eles querem ainda estudar, você pode começar a fazer créditos diferentes. Então, eu fiz vários créditos de business, que era o que eu queria. E aí, eu comecei a passar um pouquinho para administração. Então, trocou do business para administração, que foi realmente onde eu me achei, na administração. Eu estava administrando pessoas, ainda fiz um crédito de people management. Então, assim, foi o curso que eu queria fazer. Assim, eu meio que fiz a faculdade nos parâmetros que eu acho que eu queria estudar. E aí, chegando aqui em Dublin foi mais fácil, porque eles olharam, ele já trabalhou numa empresa multinacional de Londres, tem um pouquinho de estudo. E eu cheguei nessa empresa gerenciando um time brasileiro, inclusive, que também era a mesma coisa, era o time português, mas não tinha tinha um português no time, a gente pegava muito no pé dele, o resto era tudo brasileiro, time grandão de... Coitado, hein, desse português, o bullying comendo solto. Bullying total, tadinho do Pedro, e a gente trabalhava atendendo as chamadas de Portugal e do Brasil, que tinha bem pouquinha, mas o time era todo brasileiro. E aí, rapaz, foi ali que minha carreira começou a ter frutos. Eu comecei a gerenciar times e eu entendi que existe uma função aqui na Irlanda que não é muito comum no Brasil da mesma maneira. Existe no Brasil, mas não é tão igual. Que é você ser gestor de terceirizados, né? Então, muitas empresas aqui na Irlanda, por ser um país pequenininho, eles contratam o atendimento ao cliente de uma outra empresa em algum outro país. Então, assim, normalmente, acho que tem aquela, que até tem um mau nome, contratar muita empresa na Índia, né? Que antigamente era o call center, era tudo na Índia. As próprias Big Tech agora, elas começaram a fazer isso, né? Tipo, Portugal, até no Brasil, Índia. Eles estão tentando, eu acho que a Índia tem um mau nome no momento e eles estão tentando trocar isso um pouco. Então, assim, eles estão usando agora, na experiência que eu tenho tido, muita empresa nas Filipinas, tem empresa no Egito também, Brasil tem, América Central ali para os países de língua espanhol, né? E eu comecei a trabalhar nessa empresa e aí nós tínhamos o call center era 24 horas por dia e das 8 da manhã às 8 da noite aqui na Irlanda e das 8 da noite às 8 da manhã lá nas Filipinas. E aí a minha chefe na época ela falou: Marcelo, você tem muito jeito para trabalhar com pessoas, você é um people manager, não adianta, eu posso te colocar no que você quiser, que você vai sempre direcionar para o gerenciamento da pessoa, não do business. Então até uma crítica construtiva talvez para mim, mas foi muito bom assim de entender que eu tinha isso. E ela sempre brincava muito, ela falava assim: eu esqueço de onde você é, porque se você está falando com o seu grupo de amigos brasileiros, eu vejo você falando português. E eu vejo você falando com os irlandeses, você se encaixa muito bem. E eu acho que inconsciente é uma coisa que eu sempre tentei fazer muito aqui, assim. Eu tento lembrar que eu sou um convidado nesse país. Eu sou um convidado meio bem-vindo, espero, mas eu tento lembrar que eu sou um convidado. Então, assim, eu tento muito entender que eu tenho a minha individualidade aqui, mas eu tento entender que eu que estou no país deles e eu gostaria de respeitar como eles dão. E eu sempre fiz muito isso, assim. Então, eu tive sorte de gerenciar e nessa empresa foi até interessante, porque era depois que essa oportunidade veio, eu acabei gerenciando, por exemplo, um time só de irlandeses e era um brasileiro. Olha que maneiro, velho. Cara, é pesado você pensar assim, poxa, eu sou mais novo, talvez, que muita gente nesse time, o único estrangeiro gerenciando essa galera toda. Mas era legal, porque a gente nunca foi mandando, foi sempre trabalhando junto. Sim. E aí foi a minha primeira opção contato que eu tive com o vendor management, que é os terceirizados, a gestão de terceirizados.
E eles tinham contratado uma empresa nas Filipinas para fazer o nosso atendimento do noturno. E a minha chefe falou: você não quer ir para lá, para as Filipinas, para ver? Só 2, 3 semanas para entender, ver se é a empresa certa. A gente vai junto para escolher a empresa. E aí, uma vez que a gente escolher, a gente vai ter que ir lá para dar o treinamento, para falar. Cara, foi maravilhoso, foi maravilhoso. Eu fui também na cara e coragem. Fiquei muito feliz, assim, honrado. Eu acho que eu gosto de falar que eu vim do nada, porque realmente eu vim do nada. Eu vim de uma família muito boa, de conexão de família, mas eu vim de um lugar sem muita perspectiva, eu acho. E eu gosto de pensar assim, poxa, para muita gente ir para as Filipinas é entrar no avião e ir. Mas para mim era um sonho que eu não sabia que tinha, assim, de realização profissional, talvez, sabe? Legal, mas eu acho que é bom pensar assim, mano, porque aí você começa, tipo, a ver suas conquistas, né? Não vou chamar de pequena conquista, porque não é uma grande conquista. Obrigado. Mas é importante a gente parar pra refletir sobre isso, né? Que, pô, até mesmo tá aqui, né? Até você, gente. Arriscar que você fez, né? Tipo, de vir pra cá, né? Isso é uma conquista, mano. Você podia ter ficado no Brasil lá. Obrigado. Eu tento pensar assim mesmo, sabe? Porque eu acho que a vida hoje em dia, eu sempre falo, tá mais difícil, tá mais estressante. E a gente esquece a quantidade de coisa boa que acontece. Então, quando acontece coisa boa, celebrem, sejam gratos de uma maneira positiva. Eu acho que é importante. Exato. E acho que esse lance do tá mais difícil, tá mais estressante, porque também a gente... Bom, a gente vive mais um período do imediato, né? A gente quer fazer tudo, né? Tudo é rápido, não sei o quê. E a gente esquece, mano, né, disso, do que a gente já viveu, da nossa história, que a gente já passou, que é extremamente importante lembrar. Sabe? Então, acho massa, tipo, olhar pra trás assim e falar, mano, peraí, deixa eu ver. Hoje eu tô triste, hoje eu tô estressado. Peraí, deixa eu ver, mano. Tipo, o meu caminho até aqui, exatamente. E aí você fala, foda-se, tá ligado? Foram muitas casas compartilhadas antes. Muitos quartos compartilhados, né? Pra quando a gente chega. Exato. Quanto tempo você tá na Irlanda aqui? Rapaz, tipo, eu devia saber, já. mas eu acho que eu cheguei... Faz 10 anos, mais de 10 anos, será? Aqui já? Acho que faz mais de 10 anos. Acho que deu 10 anos. Acho que deu mais de 10 anos já. Aí, ó. Nossa, cara, muito tempo. Depois. E aí, dessa empresa das Filipinas, que eu fui para as Filipinas, eu acabei gerenciando esse time lá de call center e eu percebi que era isso que eu queria trabalhar. Eu fui mais a fundo de entender como funciona o vendor management. Tá. E aí, eu comecei a trabalhar para Accenture. Sim. Que é uma empresa que tem no mundo inteiro, você já deve que é uma empresa de consultancy, né? Eu trabalhei para eles. Você trabalhou para eles, inclusive. E eu trabalhava gerenciando um time que trabalhava para o Facebook na época. Era com compliance, que eu não tinha nem ideia o que era. Mas, mais uma vez, aquela história. No meu caso, que era um people manager, eu conseguia me encaixar naquele momento, porque eu não precisava fazer o trabalho em si. Era gerenciar as pessoas que tinham que fazer o trabalho. E era ótimo, e era ali para muita gente. Teve muito brasileiro que trabalhou no Beckett Build. Um beijo para todo mundo. Eu tava lá, Um beijo para todo mundo que trabalhou no Beckett Build. Anos dourados a gente foi muito bem tratado naquele prédio, né? Café da manhã, almoço e janta, era maravilhoso. Era bom. Quem trabalhava de dia era melhor ainda, né? Tipo, eu só trabalhava à noite. Eu trabalhava à noite também. Porque de dia ainda tinha um cafezão da manhã. Né? 3 refeições, gente. 3 refeições. Eles tratavam a gente muito bem. E aí o que aconteceu, uma palavra que eu aprendi novamente com a minha amiga, que eu aprendi a usar com a minha amiga Úrsula, falou mais cedo, que é o networking. O networking vai ser o que vai resolver a sua vida. Conheça pessoas que você acha interessante e se mostre interessado. Às vezes, muitas vezes a gente fica com vergonha de conhecer alguém que conhece alguém e de perguntar. Isso é a mesma coisa quando a gente conhecer. A primeira vez eu falei, poxa, Eduardo, me conta a sua história. Vai lá assistir seus vídeos para saber. Se rodeie de pessoas mais inteligentes que você, seja a pessoa mais burra no seu ambiente, porque você que vai aprender. Se você estiver num círculo de pessoas que são todos mais inteligentes que você vai sair dali beneficiando, porque você aprendeu com todos ali. E aí lá na Accenture eu acabei fazendo muito contatos internos, inclusive a Úrsula que trabalhava na Accenture, ela trabalhava em um projeto diferente, também para Accenture, e um dia ela marcou uma reunião no meu calendário que ela falou assim, ela preparou uma apresentação que ela queria falar por que ela tinha que trabalhar no meu time.
E assim, foi um momento bom, porque a gente estava contratando e ela trabalhava num time ao lado, então era uma transferência, era mais fácil. E ela falou, olha, Marcelo, é o seguinte, e tudo em inglês, e mesmo sendo brasileira, ela queria fazer profissionalmente. Ela falou, ó, é o seguinte, eu sou advogada no Brasil, compliance é uma coisa que eu sempre quis trabalhar, eu estou trabalhando com risco, acho que ela estava trabalhando, e eu queria saber como funciona aqui no seu time, me conta. E eu achei aquilo ali, eu achei tão audacioso que eu dei a vaga para ela. Ela começou a trabalhar logo em seguida, mas eu aprendi com isso também. E eu repeti isso também. Então passou-se um tempo eu trabalhando na Accenture para o Facebook, eu fiz muito contatos de pessoas que trabalhavam direto no Facebook. E aí um dia, olhando, eu falei, eu acho que é o próximo passo agora, eu acho que eu vou ter que procurar um emprego novo. Eu via que as pessoas que trabalhavam diretamente para o Facebook, não terceirizados, tinham benefícios melhores, o salário normalmente era muito legal. Já era bom pra gente, então eu só imaginava como seria, né? E apareceu uma vaga interna e eu olhei no sistema quem era a recrutadora interna, gerente de recrutamento interna, né? E eu vi que eu conhecia essa pessoa. E eu falei, eu vou fazer a mesma coisa. Mandei uma mensagem, Paula, uma francesa braba. Mas a gente se conhecia. Tá. O não eu já tinha. Eu já tinha. E aí eu falei, Paula, é o seguinte, eu sei que existe um processo de recrutamento interno, e eu não quero desrespeitar ele, mas eu gostaria de saber da sua opinião, se você acha que eu devo aplicar. Eu já estou trabalhando e falei, porque às vezes você acaba não tendo tanto tempo no dia a dia de explicar quem você é, né? E eu expliquei para ela, falou, eu sou esse é o estudo que eu tenho, essa experiência que eu tenho, eu gostaria muito de aplicar e trabalhar contigo diretamente, o que você acha? Ela falou assim, olha, mas ela foi muito profissional. Ela falou, eu acho que se você quer aplicar, você deve. Eu não posso te prometer nada, mas eu acho que só ela falar que eu devia já foi suficiente. Já foi suficiente, exato. Eu acho que foi a maneira profissional dela de falar que eu deveria. E acabou que eu fiz o processo todo de recrutamento sem ela. O Facebook, ele tem, ou a Meta, né? A Meta tem um processo de recrutamento muito longo. Você faz vários rounds de interview, você faz um painel de discussões, você faz projeto. Então, assim, eles realmente... É um processo, eu acho que demorou 3 meses, 2 meses, talvez. Eu já ouvi falar que é bastante tempo. Assim, terrível, assim, você quase desiste, mas não desiste, não. Você quase desiste. E aí eu acabei não entrevistando com ela, porque como a gente se conhecia, tinha um conflito de interesse. E ela decidiu não me entrevistar, mas mesmo assim eu consegui. Eu entrei com trabalho direto. Eu acabei ficando quase 5 anos lá na Meta. Caraca, que legal. Funcionário interno. E aí, mais uma vez, aquela estrelinha assim que você que pisca no seu olho, você falando assim, poxa. De novo, olha de onde você saiu, olha onde você chegou. Acho. Então, assim, eu sou muito grato pelas oportunidades que a Irlanda me deu. Assim, eu acho que eu não teria isso no Brasil, talvez oportunidades diferentes. E aí foi um momento que eu decidi, então, tá aí porque é das 4 cidadanias que a gente conversa. A italiana por sangue, brasileiro sempre seria brasileiro, a britânica pelo tempo de residência que eu tava lá. Não existia necessidade nenhuma de tirar a cidadania irlandesa, mas foi a minha maneira de agradecer. Eu acho que foi a minha maneira de agradecer esse país por tudo que eles me deram, entendeu? Aquele papo que eu falei aqui um pouquinho de sou sempre um hóspede, eu acho que tirou um pouquinho isso de mim. Agora eu não sou mais um hóspede. Isso é legal. Mas eu entendo você, mano, porque, tipo assim, eu também, eu não preciso, tá ligado? Mas eu tô fazendo, eu quero. Aliás, já fala um pouquinho dessa parte, então, da sua cidadania, e já vamos entrar também. Na verdade, a gente já passou o tempo aqui, ó. Mas vamos falar assim, rapidinho, só pra... Introduz um pouco essa parte da cidadania e aí a gente fala um pouco daquela outra coisa lá que a gente deixou pro final. A gente fecha com isso, perfeito. Então, ó, a cidadania irlandesa é uma mensagem pra muita gente, porque eu também não sabia que eu nem tinha... Eu tinha entendimento que eu tinha direito, mas eu acho que, como eu falei, bateu no coração o querer ter. Então, assim, se você tá morando aqui na Irlanda com cidadania europeia ou com visto de trabalho há mais de 5 anos, ou se você é casado com um cidadão irlandês há mais de 3... Entra em contato com a Perugine, considera fazer a sua cidadania. Eu acho que é uma maneira boa de você dar de volta para o país. A Irlanda é um país que recebe a gente de braços abertos e eu acho que é uma maneira de dar de volta. Sendo cidadão... todo mundo que tem residência na Irlanda pode votar, por exemplo. Mas o cidadão irlandês é o único que pode votar em referendo, como a gente teve o referendo recente do aborto, alguns anos atrás do casamento LGBT. E agora as eleições de Taoiseach, que é o equivalente ao presidente aqui, né? Mais ou menos.
Temos o presidente, mas o Taoiseach, que é o primeiro-ministro, desculpa, Isso. perdão. Então, a eleição foi agora recentemente, no final de novembro, né? Então, assim, cidadãos irlandeses podem votar. E quem sabe daqui a uns anos não teremos talvez um brasileiro, uma brasileira representando a gente. Eu acho que seria interessante as pessoas também pensarem nisso. Então, você está pensando em tirar a sua cidadania irlandesa, pode parar de pensar e entrar em contato com a Perugini, que vale a pena sim. Isso. Mas como... O quê? Não, conta mais, tipo, essa parte assim, ó, vai, 5 minutinhos, dessa parte da cidadania que te deu interesse também. Então, me deu interesse por isso. Eu acho que eu entendi que eu tinha chegado num momento que eu estava muito confortável de emprego, estava feliz no casamento, consegui o doguinho, inclusive, ó, quem quiser adotar um doguinho, adote o doguinho, vai mudar a sua vida. E eu fui achar a sarna para me coçar, né? Eu falei, vamos ver como funciona essa história da cidadania. E na época era um processo papel, né? Eles recentemente trocaram, agora é feito online. Mas na época era feito um formulário, você mandava um livro pra eles de tudo, pra uma caixa postal. Arcaico, como eu falei. Bem arcaico. Você mandava por correio pra uma caixa postal no interior da Irlanda e aí esperava, e era isso, você não tinha nem ideia. Eu tenho uma teoria até hoje que deve ser uma senhorinha que trabalhava lá, e aí ela chegava na segunda-feira assim, bem calma, fazia um chazinho, aí pegava o envelope, abria, dava uma olhada e jogava no final, porque era uma bagunça. Melhorou um pouquinho agora, o processo é todo feito online. Agora são 2 senhorinhas. Então são 2 agora. O processo é todo feito online, então você tem um pouquinho mais de controle, você consegue voltar lá no processo e ver o que você mandou. Mas é um processo chato pra caramba. É chato demais, eles pedem muita coisa. Então assim, eu tomei interesse, como eu falei mais cedo, eu acabei ficando muito amigo da Úrsula. Quando a Úrsula abriu a Perugini, ela ainda trabalhava comigo. A gente teve uma conversa muito grande, assim, do business plan dela, assim, ela precisava falar pra alguém, eu acho que ela não queria nem ouvir nada, era só falar o plano dela, e a gente acabou conversando muito, assim, e ela tinha esses planos da Perugini ser uma empresa multifacetária de muitas coisas, né, e ela conseguiu fazer isso e a cidadania irlandesa entrou nisso. Quando eu terminei o meu processo, ela entrou em contato comigo e falou, Marcelo, poxa, que legal, como faz? O que precisa? Quais são os documentos? Quem pode? E ela começou a tomar interesse e a gente decidiu começar a fazer também. Legal. Então, assim, de lá para cá, nós já temos alguns clientes que são cidadãos irlandeses, graças a talvez um pouco da minha ajuda. Fico muito feliz. Que massa. Inclusive, amanhã estarei indo para Kerry. Amanhã tem uma cerimônia de cidadania, e tem um cliente nosso que, além de cliente, é muito amigo meu. E me convidou para ser a testemunha da cerimônia. Que legal. Tô muito feliz, porque não muito tempo atrás eu era o outro lado. Eu estava convidando alguém para vir comigo como testemunha. Ele vai virar o Irish. Ele vai virar Irish, amanhã, meu amigo, e eu vou estar lá com ele. As palmas aqui, ó. Daqui a 200 anos, quando eles forem estudar a nossa civilização, eu vou falar, quem são essas pessoas vindo do Brasil, virando irlandês e voltando? Maravilhoso. Tô bem feliz. Cara, que massa. Pô, passamos um pouquinho. Passamos um pouquinho. Mas é isso, né? Tem bastante história. Eu sabia que ia render bastante. De novo, quero te agradecer, né? Ter vindo até aqui. Imagina. Foi um grande bate-papo, né, Rafa? Deu pra aprender muita coisa, né? Tomara. Você saindo daqui com uma coisinha só, já um golden nugget, eu vou ficar feliz. Eu tô saindo já. Hoje, pra mim, são 2 velhinhas que trabalham na... Mas é isso. Obrigado mais uma vez. Massa demais essa história. O que eu falei pra você antes lá é bem inspiradora. Eu espero que sirva muito, né, pra muita gente aí. E, gente, é isso. É não desistir, acreditar no sonho. Né? Corre atrás. Não importa onde você veio. Se você tem vontade, cara, acredita, vai atrás, faça acontecer. Não vai ser fácil. Mas, né, pode ser que dê muito certo aí. O não você já tem. Exato, essa é a mensagem aí. De novo, né, precisar aí, ó, da cidadania irlandesa, ó, a equipe da Perugini aí, gente, tá trabalhando aí diretamente pra ajudar a galera. E é isso, eu tô no processo, depois eu vou voltar aqui e vou explicar como foi. Vou contar. É isso aí. Valeu, toca aí, ó. Olha, Feliz Natal, né? É mesmo, vamos dar um Feliz Natal. Aqui, ó, vai. Pra cá? Não, vamos nessa aqui, a 3, vai. É isso, então a gente vai ficando por aqui. Obrigado, deixa o like, se inscreva e manda esse episódio pra todo mundo. Tenha um Feliz Natal. E o quê? E um próspero
Ano novo. Aê, Natalina! Natalina! Tchau, gente. Você acabou de acompanhar o podcast Irlanda Talk Show. Um podcast que traz convidados incríveis para bater um papo descontraído e contar suas experiências de vida e aventuras fora do Brasil. Se você gostou, compartilhe com os amigos para que o canal e nossas redes sociais continuem crescendo. Irlanda Talk Show, 4ª temporada. Um podcast brasileiro de confiança, feito com muito carinho para você.